Fala galera do YouTube, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do VSI Gameplays, tá? Aqui quem fala com vocês é o Pedro. Então galera, vamos pro segundo vídeo do canal, né? Mais um videozinho agora, rodada 12 do Cartola. Infelizmente eu tinha postado um vídeo há uns minutos atrás, aí eu acabei notando que ele ficou sem áudio. Eu fui notar só depois que eu acabei postando. Então eu vou regravar ele aqui agora, tá? Vou tentar ser mais sucinto, fiz também um leve estudo aí rapidinho para poder ser mais papum aqui, então vamos embora. É o seguinte, galera, rodada, eu vou passar já logo assim para vocês assim, o Dream do Dream para a gente não perder muito tempo, tá bom? Vai ser mais sucinto, a próxima rodada eu prometo que eu faço mais calma, mas é que a correria é loucura. Opções de goleiro para rodada, tá? Para mim, a gente tem mais algumas, né? Começando o confronto Fortaleza e Palmeiras, para mim, cara de 0 a 0 e tal. Tanto o Everton quanto o João Ricardo são uma boa, tá? São goleiros que podem ir bem, tem tudo para ir bem. O Everton teve uma média muito boa, visitante de 6, o Palmeiras tem a melhor defesa do campeonato. E o Fortaleza tem o fator de que nos confrontos contra o Palmeiras tem saído melhor em casa, né? O Palmeiras não ganhou. Né? E nos últimos confrontos de Vojvoda e Abel Ferreira são 3 vitórias para casa e 2 empates. E esse jogo tá com cheirinho de empate, na minha opinião, tá? Então, é um jogo duro para os dois lados, tá? Então, sim, fiquem atentos. E para mim, os 3 melhores goleiros da rodada, o Marcos Felipe, muito bom para valorizar, pega um Vasco que é muito fraco fora de casa, e o Bahia, como mandante, é o melhor mandante do brasileiro, e costuma pegar alguns SGs. O John, enfrentando o Bragantino, apesar do Bragantino ser irregular e o Botafogo tá passando por uma oscilação, também é uma ótima. E o Jandrei do São Paulo, para quem acredita nesse SG aí contra o Criciúma, apesar da oscilação e do Jandrei ser um cara muito irregular que se tomar gol, fudeu, porque, enfim, o Jandrei, ele não é tão bom assim, né, para defesas. Fica mais difícil. Eu vou fazer uma apostinha no João Ricardo. Pedro, é um jogo difícil. Pedro, Palmeiras, todo mundo tá apostando no Palmeiras. Eu gosto de ser do contra, vocês sabem que eu vou estar aqui dando. Conhecem tanto, mas eu gosto de fazer essas apostinhas, então eu acho que vai ser um 0 a 0 e eu vou partir pro lado do Fortaleza, já que o Estevão gosta de chutar muito, o Veiga também. Então, assim, se o João Ricardo tomar um gol, vai dar ruim. Provavelmente. Mas também, se segurar, deve manter uma média boa. Nas laterais aqui, família, é o simples. Eu vou escalar a minha lateral e depois eu vou falar as opções, tá? Começando pelo Wellington, pegando o lado direito do Criciúma com o Mateuzinho, que cede muito desarme, e o Jonathan e Claudinho, que são ofensivos e também cedem desarme. E o Wellington em casa, uma média de 7,25, muito ofensivo, participa das ações de ataque, então não tem como deixar de fora. E, por fim, o Hugo do Corinthians pega o Jonathan Cafu, que é um cara que cede muito desarme. O Corinthians tem essa chance de SG e, para mim, da defesa do Corinthians é a melhor opção. Eu vou falar do Kaká na zaga, mas eu acho que o Hugo tem tudo para ir muito bem. Em casa, ele tem uma média de 7,94, é um cara que já deu umas mitadinhas. Então, assim, ele é bem ofensivo, chega bem para cruzamentos na área, então é uma ótima. Outras opções muito boas. O William, do Cruzeiro, provavelmente vai ser o cara mais escalado na lateral, é uma ótima, porém eu não tô com feeling para esse jogo do Cruzeiro, então por isso eu vou fugir do William, tá? E é por esse motivo que eu me rapidinho, deixa eu ver aqui se tá tudo certo, né? Porque, enfim, né? Meu microfone na última deu a louca, mas por enquanto parece que tá tudo certo. Então o William é uma ótima, tá? Para quem for apostar nele, que ele vai muito bem dentro de casa, é muito ofensivo, vai jogar do lado direito, são forte do Cruzeiro. O Piquerez, pegando o Fortaleza, o Piquerez é um cara de média muito boa, mesmo fora de casa, apesar que eu acho que é um jogo muito difícil pro Palmeiras, tá? Mas o Palmeiras pode sair lá com 3 a 0 em cima do Fortaleza, você tá falando que o Fortaleza é o favorito. Eu acho que é um jogo pau a pau, só que o Fortaleza tem saído melhor mesmo quando o Palmeiras está numa fase melhor. Então, eu acho que é bom ficar atento a isso, tá? E também opções, o Juninho Capixaba pegando o Luiz Henrique, que cede muito desarme, é uma ótima. E o Ayrton Lucas pegando o Lucas Barbosa, mas não confie na zaga do Flamengo, tá? O Flamengo, há 26 anos, não vence o Juventude lá.
E é um time que, quando visita, nos últimos brasileiros, só tomou fumo, né? Perdeu ou empatou no máximo. Então, não acho uma boa. Indo para a zaga, né? A zaga aqui, para mim, é a Arboleda, unânime. Melhor zagueiro para rodada. Tem a bola aérea. Em casa, é um zagueiro de média muito boa. Tem desarme e pode segurar esse G. Então, não tem nem discussão. E na linha de apostas, para ter alguém do Bahia na zaga, Gabriel Xavier, porque é o melhor de bola aérea. Não é tão bom em desarme, tá? Zagueiro não é essa área toda para desarme. Porém, é um cara que em casa tem uma média de 6. E é muito bom de bola aérea, né? Pode deixar um golzinho, o Vasco tem muita dificuldade nesse quesito. Outras opções, na minha opinião, você tem o Lucas Halter e o Bastos pelo Botafogo, né? Que podem ir muito bem, tem uma média boa, e o Bragantino, por ser irregular, pode manter o SG. O Kaká também, porém o Kaká ele não tem desarme, não tem nada, é só fazer gol mesmo, ou dar uma cabeçada aqui e ali, e ele tem um problema que pode fazer gol contra, né? Então é meio complexo. Uma opção também no gol, Matheus Donelli do Corinthians, tá? Pode ser uma boa. E por mim é isso. Você pode botar um Murilo também, se você acreditar na zaga do Palmeiras, não, mas eu não acho essa confiança toda, ou se você acha que vai ser 0 gol, eu tô achando que deve ser. E zaga do Flamengo eu não recomendo, mesmo o Léo Ortiz jogando de volante. A melhor opção de volante dessa partida é o Jadson do Juventude, porque o meio campo do Flamengo perde muita bola. Para técnico, é aquela coisa. Zubeldia, porque é o jogo em tese mais tranquilo da rodada. Mas você tem opções do Antônio Oliveira, pegando esse Cuiabá, o Corinthians precisa vencer, então essa é a hora de segurar esse dia, muito bom. O Marcão, para recuperação do Fluminense, quem acredita, né? O Seabra, para quem acredita também no Cruzeiro, eu acho que é um jogo muito difícil, é bom lembrar. O Atlético Paranaense tem a 5ª melhor defesa visitante, tá? Então tome cuidado com esse jogo. E o Abel Ferreira e o Tite, se você, né, acreditar nessa possibilidade do Flamengo vencer finalmente lá na Arena do Juventude, lembrando que deve ter chuva, tá? Pro jogo, e esse é um bagulho que deixa o jogo mais truncado, vocês estão ligados? Então tome cuidado também com o Pedro de capitão. Pode dar bom? Pode. Pedro pode ir lá fazer 20 mesmo se chover, mas você sabe que fica um jogo mais truncado lá. E o Abel, pela fase do Palmeiras fora de casa, tem uma defesa que só tomou gol no jogo contra o Criciúma, tá? Então é uma ótima. No meio de campo, Lucas, unânime, batedor de pênalti, bate escanteio, bate algumas faltas, é um cara de média básica. Pedro, vale a dobra com o Caleri? Vale, vejo que muita gente vai fazer. Porém, eu não vou porque eu não confio no Caleri. É um cara muito irregular. É uma partida jogando muito bem, é capaz de fazer 16 pontos, na outra joga mal pra cacete, não faz nada. E tem a volta do Luciano, que deixa ainda mais a incógnita de quem vai participar do gol. Então, assim, a dobra eu concordo. Agora, a triplicada, Caleri, Luciano e Lucas é demais, porque o Criciúma também não é esse time bobo e o São Paulo não tá sendo o Manchester City, né? Então, não dá pra dar esse mole. Rafael Veiga é uma boa, mas jogo fora de casa. O Veiga tá indo muito bem no Allianz, mas não é a mesma coisa fora, né? Então, fica de olho. O Matheus Pereira é uma excelente, né? Principalmente se não jogar de centroavante, né? Ele estava na função de jogar 10 quando eu vi, estava para ir para centroavante. Eu espero que não jogue centroavante, porque ele perde muito do potencial dele. E aí ele jogando de meia, funciona. Porém, eu acho que é um jogo muito difícil, então por isso eu tô fora. O Jadson, o Lohan perde muita posse, tá? Então o Jadson pode se fazer valer disso no meio de campo, né? Na volância e tudo mais. Então é uma excelente opção o Jadson. O Everton Ribeiro também é ótimo para a rodada, tá? Inclusive vai ser no segundo meia. Mas qual meia do Bahia? Everton Ribeiro, Cauli, o Cassiano, Caio Alexandre, porque o Jean Lucas há uma dúvida, tá? Que o Biel jogue, o que faria com que o Everton Ribeiro provavelmente jogasse como se fosse um segundo volante, o que é ruim para o Everton Ribeiro. Quer dizer, ou o Tassiano vai para lá, que já fez essa função, né? Mas não deixa de ter a chegada na frente, o desarme e tudo mais, tá? E é óbvio, sempre tem a incógnita de qual meia vai melhor. Mas infelizmente aqui é a loteria, porque também dobrar o meio campo do Bahia, a não ser que você acredite que realmente vai ser uma goleada no Vasco, que eu também não acho, é mais difícil. A gente tem o Garro, né, como uma ótima opção, tá, para esse time do Corinthians, principalmente participar de gol, que é o que ele tá devendo, um golzinho. Se fizer um gol, esse cara, pela média básica dele, provavelmente vai estourar. Danilo Barbosa, pelo Botafogo.
E aqui vem a nossa segunda aposta, que é o Eduardo do Botafogo. Eu quero ter alguém ofensivo do Botafogo, porque eu acredito na recuperação em cima do Bragantino. É um jogo chato quando o Bragantino tem uma zaga muito fraca. Apesar do Pedro Henrique, apesar do Lancanes, apesar do Juninho Capixaba, é um time muito fraco, principalmente por causa do Cleiton. E ano passado, para quem lembra, o Eduardo foi excelentemente bem contra o Bragantino. É um cara que não tem muita minutagem, porém, ele não vai ter o Oscar Romero, né? Tá suspenso. E o Diego Hernandes é muito irregular. Então é a chance do Eduardo se provar, do Eduardo fazer uma ótima partida aí pra dentro com tudo. Então a gente vai fazer essa apostinha, tá? E uma outra opção aqui que fica a cargo de consciência é o Shailon, tá? Enfrentando esse Grêmio, o Grêmio numa fase muito ruim. O Shailon, que joga pelo lado que o Grêmio mais sofre gol, que é a direita, tá? Em cima do Reinaldo. Pode ir bem, é o batedor de pênalti do time, bate bola parada também. O Baralhas também é uma boa para desarme e chegada, tá? O Baralhas aqui, ele também pode dar certo, tá? Apesar que joga melhor fora, o Baralhas é óbvio, assim, é bem nítido, e o contra o Shailon joga melhor em casa, tá? Então, fica essas opções aí. No ataque, tá? Pedro, unanimidade, só pela contenção de risco de você ter o cara que provavelmente tá na melhor fase aqui do Cartola, né? O cara, tudo que ele faz dá certo, né? Se ia dando assistência, fazendo gol, tá indo muito bem, finaliza muito. E a zaga do Juventude é fraca. O Juventude sofreu gols em casa, ele só não sofreu gols em casa pro Corinthians, porque o Corinthians só fez gol em 3 das 10 partidas, das 11 partidas que jogou. E do Vasco, que não viveu a fase boa. O restante sofreu gol de todo mundo, tá? E apesar de ser um jogo muito difícil pro Flamengo, na minha opinião, o Pedro pode brocar assim um gol, tem o pênalti, é um cara muito bom na bola aérea e pode ter, como sem o Bruno Henrique, o time vai jogar todo para ele, né? Então já joga normalmente, agora vai jogar ainda mais. Então ele pode sim brocar esse golzinho no Juventude, eu acredito muito nele. Porém, eu não vou de capitão porque eu acho mais arriscado devido ao local do jogo, o histórico e o clima, né? Que de chuva vai ser complicado. Nossa segunda opção aqui vai ser o Wesley, tá? Uma ótima. Pegando essa zaga do Galo, que é muito frágil. Muito frágil a zaga do Galo, tem muitos problemas, muitos defeitos ainda, vacila muito. E joga em cima ali do Scarpa, que infelizmente naquela posição tá muito deslocado. E a zaga e o Inter, apesar de não ter o Beira-Rio, tá fazendo valer o mando, sabe? Sabe que precisa pontuar, vem bem de um Grenal. O Wesley pontua muito, tem uma média de 10 como mandante e de 8 como visitante. É um cara que sofre muita falta, finaliza, busca o jogo o tempo inteiro, joga o jogo todo. Então, pra mim, é o Wesley sem dó. A gente tem essas 4 opções aqui, essas 5 opções aqui são ótimas. 5. O Tiquinho Soares enfrentando o Tiquinho Soares e o Luiz Henrique enfrentando o Bragantino são ótimos. Sem o Júnior Santos, eles vão ter mais responsabilidade junto com o Eduardo. Porque o time precisa vencer, jogando em casa, enfrentando o Bragantino. E o Botafogo tem um histórico bom contra o Bragantino quanto mandante, né? Então, é um jogo para os caras tirar a zica e brocar o golzinho. O Lucas Barbosa, em cima do Flamengo, também é uma ótima, já que o Lucas Barbosa é o melhor jogador do Juventude, tem uma média de 10 em casa. É um cara que desarma, sofre falta, finaliza muito, e o Flamengo dá muito vacilo, principalmente pelo lado do Ayrton Lucas, né? O Wesley marca pior, mas o Ayrton Lucas tem dado muito vacilo nos últimos jogos, é só notar as partidas. Então o Lucas Barbosa pode fazer valer disso, tá? Assim como o Caleri e o Luciano são uma excelente em cima do Criciúma, só como eu falei, ambos são muito irregulares, às vezes vivem uma fase incrível e do nada somem, porque é normal, no Brasil ninguém tem um Haaland também no time, né? Então assim, ficar atento, é uma ótima, porém a fase do São Paulo não é isso tudo e o Criciúma não é essa bobeira toda, tá? O Criciúma é um time muito bem organizado. A gente tem o Lucero, para quem acredita na vitória do Fortaleza, o Luiz Araújo e o Estevão. O Estevão pela fase, né? Um cara que sofre muita falta, desarma muito, finaliza muito. Então, assim, pode ir muito bem, tá vivendo uma fase incrível. Eu não acredito que o Palmeiras ganhe, tá? Mas não me surpreenderia a vitória. Eu só não acredito pelo histórico e pelo que o Palmeiras faz fora de casa às vezes, entendeu? E esse Estevão também corre risco de não jogar o jogo todo, tá? Então já esteja ciente disso por causa do desgaste que o Abel tem dando rodízio para os jogadores.
E se eu não me engano, na próxima rodada a gente tem um Corinthians e Palmeiras, tá? Então, tome cuidado com isso. O Luiz Fernando e o Cano são uma ótima. Luiz Fernando tentando o Grêmio, zaga que toma gol todo jogo. E o Cano buscando a recuperação do Fluminense. Porém, não dá para saber o que vai vir desse Fluminense do Marcão. Então, apesar que toda vez que o Marcão pegou o Fluminense, ele fez ótimos trabalhos, tá? Então não é se jogar fora, esperar que o Fluminense vá bem, até que o Cano vá muito bem. Mas, ainda assim, pela fase do Cano do Fluminense e sem saber se realmente vai dar essa reação toda, vou me manter fora. E por fim, Yuri Alberto e Everaldo Yuri Alberto, que vai ser o meu último jogador. E o capitão, porque eu acho que o Yuri Alberto da Sul-Americana não chegou no brasileiro ainda. E eu acredito muito nessa recuperação. O Corinthians precisa marcar gol dentro de casa. O Corinthians precisa vencer. E o Corinthians é um time que finaliza muito, consagra muito goleiro, porém essa rodada eles sabem que eles têm que botar a bola para dentro do gol. Então é a hora do Yuri Alberto tirar essa zica aí, ir para cima e marcar o golzinho dele. E o Everaldo, pelo fator que dentro de casa, né, o Bahia é muito favorito, sendo o melhor mandante, tá? Mas sempre bom lembrar. Alguns detalhes aqui que eu vou usar de complemento para vocês, para ajudar vocês, tá? O Everaldo, primeiro detalhe, o Everaldo ele pode não jogar o jogo todo, porque o Stupinha vem de 2 gols na última rodada, tá? Então, nessa briga pela titularidade, se o Everaldo for mal, talvez ele saia até no intervalo ou logo no começo do segundo tempo, tá? Não me surpreende, até porque toda rodada ele sai. Só depende da partida que ele fizer. Então, se o Vasco amarrar o jogo, pode ser que o Everaldo saia, tá? Bem rápido. Outros detalhes importantes. O Cruzeiro é o segundo melhor mandante, tá? Só atrás do Bahia. Porém, como a defesa transparência é um ferrolho com a 5ª melhor defesa visitante, tomem cuidado com esse jogo. Não vão tão seco no pote. Eu acho que o William e o Matheus Pereira são excelentes, mas não me surpreenderia se eles não fizessem muito na rodada, tá? Eles podem sim tirar 20, 50, eu chegar aqui no sábado, quando soltar o próximo vídeo da rodada 13, falar, pô, não escalei os caras. E vocês me zoarem, comentar, falar, pô, eles dão mole, tem que ter escalado e tal. Mas é o que eu acho, que eu tô sentindo, tá ligado? A mesma coisa do Eduardo. Outra coisa, o Botafogo tem um retrospecto muito bom, assim como o Fortaleza contra o Palmeiras. Só que ambos têm jogos difíceis. O Bragantino é um time meio irregular, que quando é mandante dá umas bobeiras e quando é visitante é bem bom. Enquanto o Palmeiras vive uma fase ótima e o Palmeiras só sofreu 1 gol visitante, que foi contra o Criciúma. Porém, os últimos confrontos contra o Fortaleza, o Vojvoda tem feito jogo duro pro time do Abel, entendeu? E o fator de rodízio pode fazer com que o jogo seja muito truncado, tá? Então eu acredito num jogo bem truncado. Então, fiquem atentos. E o Bahia, para mim, é o grande favorito da rodada por ter o melhor mando, né? É o time melhor mandante, seguido do Cruzeiro. E o Juventude, gente, para quem tá postando o Flamengo, enquanto eu vou mandando aqui o banco, fiquem atentos, tá? O Juventude, ele também está invicto em casa, tá? A galera não olha muito para isso, mas o Juventude, ele tá invicto em casa. E para um time que subiu da 2ª divisão, é um time que está fazendo uma campanha muito boa, tá? Muito boa. Então, não vão ser copote falando, o Flamengo vive uma ótima fase e vai dar bom. É nessa que a gente se extrapola, entendeu? É nessa que a gente se lasca. E assim, eu confio no meu time, eu sou flamenguista, tá? Mas tem que ficar ligado, porque o Flamengo lá não costuma jogar bem e o fator do clima vai ajudar, tá? Não se esqueça de deixar seu like, tá, família? Deixar seu comentário, uma curtida. Se não gostar também, não tem problema, tá? Se inscreve no canal para ajudar o canal a crescer, pra gente ir ficar cada vez mais relevante aí no YouTube e tudo mais, tá bom? Compartilha com os amigos e tudo mais. Esse vídeo foi um pouco mais na correria, na loucura, porque eu vi depois só que o vídeo que eu tinha postado antes estava sem áudio, tá? Então esse agora eu acredito que vai estar com áudio, tá bom? Então é isso, tá, família? A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Uma boa rodada para vocês, que a gente possa passar os 100 pontos. E é isso, gente. Então tamo junto. É nóis. Valeu, falou. Fui!